Boa tarde, meus irmãos. Ficamos praticamente o ano inteiro que passou em cima de Efésios, capítulo dos primeiros até o 4. E agora, hoje nós entramos no 5 e devemos ir até meados do mês de junho para terminar essa carta. E tem sido uma tônica, depois que entramos no capítulo 4, a ideia é que uma experiência genuína com Cristo, ela deve ter implicações muito claras no estilo de vida da pessoa que teve a experiência com Cristo. Há um verbo que é recorrente dentro da carta aos Efésios, ele aparece 6 vezes. A primeira vez que ele aparece ali no capítulo 2, no versículo 2, quando ele diz que antes de nós termos a nossa experiência com Cristo, nós andávamos segundo o curso do mundo. O verbo andar ali é o verbo ao qual estou me referindo. Na verdade, andar é a principal tradução do verso peripatel. A ideia do verbo principal ou primeira é andar, mas ele também tem o sentido de viver. Então, quando ali no capítulo 2 ele fala que antes nós andávamos segundo o curso desse mundo, a ideia é que nós tínhamos como estilo de vida, e por isso algumas traduções dizem viviam. O nosso estilo de vida era o padrão da sociedade humana. Mas avançamos no capítulo 4 e veja, já no primeiro versículo do capítulo 4, que começa a enfatizar as implicações práticas da experiência com Cristo, que é descrita nos capítulos 1, 2 e 3, ele já começa o capítulo 4 dizendo que nós temos que andar de um modo digno da vocação a que fomos chamados, e isso aqui significa, uma vez que nós fomos alcançados por Deus através do Senhor Jesus Cristo, uma vez que nos tornamos filhos de Deus, povo de Deus, família de Deus, agora nós temos uma dignidade a honrar. E por isso ele faz um rogo, ele suplica ali, que nós andemos de acordo com esse padrão de dignidade. Coisa essa que não tínhamos antes da experiência com Cristo. Avançamos um pouco mais no texto, e no versículo 17, já foi alvo da nossa reflexão, ele vai dizer, não andem mais como os gentios, ou seja, uma vez que você se converteu, uma vez que você teve uma experiência genuína com Cristo, você não pode manter como seu estilo de vida, o seu padrão de vida, o estilo de vida que tinha antes da conversão e semelhante às pessoas do mundo que estão aí hoje. Essas pessoas não são mais nossas referências. Temos um novo padrão. Por 5 vezes nessa carta, ele aplica o verbo andar para descrever como é que nós temos que andar, e agora na porção das Escrituras que nós vamos, sobre a qual nós vamos nos debruçar nessa noite, os versículos 1 e 2 nós vamos encontrar esse verbo novamente. Veja o que ele diz, e andai em amor, como também Cristo nos amou. O estilo de vida agora também muda no aspecto do amor, do relacionamento amoroso, da atitude com as demais pessoas. Ele já disse que não é como gentio, ele diz que é com dignidade, e agora ele diz, vocês têm que andar em amor. O estilo de vida de vocês tem que ser marcado por amor. E veja, no versículo 1 ele diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Você conhece o ditado? Tal pai, tal filho. Filho de peixe, peixinho é. A ideia é que aquilo que um homem é reproduzido pelos seus filhos. Nós podemos até achar que isso não acontece muito. Vamos lá. Vamos imaginar que você tem 15 anos.
e alguém diz para você que você é muito parecido com seu pai ou com sua mãe, e você odeia ouvir isso, porque você não queria ser parecido com seu pai ou com sua mãe. Agora entenda uma coisa, quando você tem 15 anos, você não parece com seu pai que tem 50. Mas quando você completa 50, você vê como você fica parecido com seu pai quando tem 50. Então vocês de 15 aí, falam assim, não sou parecido com meu pai. Dá um tempinho, você vai chegar lá. Meu pai faleceu cerca de 5 anos atrás. E alguma coisa que eu até agora não consigo entender, é que depois da sua morte, em uma série de circunstâncias, as pessoas percebem que eu desenvolvi características dele, eu mesmo. Eu posso estar sentado num lugar, olhando de uma determinada maneira, e eu falo assim, meu Deus, eu estou fazendo isso que nem meu pai. Você pede para mim, reproduz, eu não consigo. Mas parece que eu estou me olhando num espelho, embora não tenha um espelho, e estou enxergando meu pai. A minha esposa de vez em quando fala para mim, é o seu João. Há algum tempo atrás, estava conversando com uma sobrinha na África, e ela, pelo Skype, quando apareceu minha imagem, ela falou assim, tio, como você está parecido com o vovô. Naturalmente, a condição de ser filho, é que na condição de filho nós nos tornamos mais semelhantes ao Pai. E na condição de filhos de Deus, Ele está dizendo que nós também temos a responsabilidade, temos o dever, a experiência genuína nos levará a nos tornarmos semelhantes a Deus. A minha proposta com vocês hoje é mostrar que as Escrituras revelam um Deus de amor e revelam suas expressões de amor constantemente. Nós sabemos que Deus é assim. Agora, se nós temos a responsabilidade de imitar a Deus, eu diria, nós precisamos ganhar duas perspectivas. Duas perspectivas que nos qualificam a imitar a Deus. Vejam, normalmente, as pessoas focalizam numa imitação o grande valor da capacidade do artista em reproduzir o outro. Mas um grande imitador, antes de ele reproduzir o que o outro faz, ele tenha a capacidade de perceber o que o outro faz. Vou mostrar para vocês um exemplo. Vamos lá. Ya no llore, bebé, ya no llore. ¿Por qué llora? ¿Por qué? Ya no llore, ya no llore. Esse papagaio é fantástico. Mas pense, ele tem na sua constituição a estrutura que lhe capacita a reproduzir esses sons. Mas mais do que essa capacidade dele reproduzir, foi a capacidade que ele teve de perceber quem ele imita. Ele pegou a criança perdendo fôlego, fazendo birra. Eis um grande imitador. Então eu quero focalizar com vocês nessa tarde, é justamente essas perspectivas. A primeira perspectiva é a perspectiva da percepção de quem é que nós devemos imitar. A segunda perspectiva, então, é o que é que deve ser reproduzido por nós. Então, vamos por ordem. A primeira perspectiva que eu passo para vocês aqui é: qual é a percepção que nós temos do caráter de Deus nessa passagem, que fala para nós que nós temos que imitar. A propósito, veja,
Eu sei que um vídeo desse é muito interessante. Eu posso imaginar que você vai chegar na porta lá para mim e falar, muito obrigado, gostei demais daquele vídeo, você pode me mandar uma cópia? Eu mando a cópia do sermão, do vídeo eu não mando. Qual é a perspectiva? Vejam, aqui de novo a gente tem que afinar a nossa capacidade de percepção. Porque nem sempre a gente percebe o que é que tem que ser imitado. O que é que tem que ser reproduzido. Isso aconteceu com o povo de Israel, ou melhor dizendo, o povo de Judá, conforme descrito em Malaquias, capítulo 1, em que Deus diz através do profeta para aquele povo, eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amastes? Deus afirmava para eles que Ele os amava sempre, mas eles não percebiam isso, eles questionam isso, de que maneira, como? E nós precisamos estar livres dessa cegueira daquele povo, que foi amado rotineiramente, intensamente, com privilégios incomuns, mas que naquela ocasião não tinha capacidade de perceber. Agora vejam, aqui na passagem que nós olhamos hoje, diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. A ideia que antecede a imitação é o fato de que nós somos filhos amados. A seguir, no versículo 2, ele vai dizer, e andai em amor como também Cristo nos amou. Então há uma mensagem clara aqui de que Cristo nos amou. Então vamos observar o que significa isso. Em primeiro lugar, vale a pena nós considerarmos o que significa sermos amados ou Ele nos amar. Dentro da nossa cultura, nós podemos usar amor para diversas coisas. Podemos usar a palavra amor, ou o verbo amar, o substantivo amor, ou o verbo amar, para descrever uma paixão. Alguém que diz amar a outra pessoa, mas a ideia é de que está apaixonado. Não é essa a ideia que está aqui. Alguém usa a palavra amar, o amor, para descrever um amor que existe entre amigos. Mas também não é essa palavra que está aqui. Os gregos também tinham esse conceito, mas não é a palavra empregada aqui. Nós também usamos a palavra amor para descrever relacionamento sexual. Fez amor. Mas não é essa palavra que está aqui. A palavra utilizada para descrever que Deus nos ama é uma palavra que na sociedade grega, antes do Novo Testamento, ela era pouco empregada. E no Novo Testamento ela teve um emprego muito grande, que é a palavra agape, ou agapau, a sua forma verbal. E ela demonstra um amor diferente, e que em muitas traduções antigas, essa tradução dessa palavra no português, chegou com o sentido de caridade. A ideia de caridade não faz muito sentido para nós, mas num aspecto, ela reproduz a ideia grega. Em que aspecto? Você pode praticar um ato de caridade por algum miserável. Você pode pagar um almoço para ele, levar uma comida para ele, dar uma roupa para ele. Isso é um ato de caridade. O que aquele mendigo pode oferecer para você? Nada. O que ele pode dar em troca? Nada. Como você pode ser retribuído por ele, pelo aquilo que você fez para ele? Nada. O que você fez porque você quis. Por quem você é. Você quis favorecer aquela pessoa. Isso é agape. É quando o agente do amor, ele procura favorecer alguém
que não tem o mínimo direito, não tem o mínimo mérito para receber aquela expressão de amor. Veja, em João capítulo 15 nós lemos: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O que é essa expressão de amor? O que Cristo fez que se caracteriza por um amor como esse? Quando Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 14, ele diz o seguinte: o amor de Cristo nos constrange. A expressão de amor dele por nós, ela chega a nos constranger, mas nos constrange por quê? Por causa da grandeza desse amor. Nós já vimos lá para trás, no capítulo 2 de Efésios, começando lá no versículo 2 e 3, ele fala que nós estávamos desviados, andando segundo o curso desse mundo, e aí ele diz assim: naquela condição, nós éramos dignos da ira de Deus. Ou seja, Deus tinha todo o direito, e era razoável e coerente, se Ele condenasse você e a mim. Mas embora fosse razoável Deus nos condenar, o texto bíblico nos diz: mas Deus que foi rico em misericórdia, Deus que teve um grande amor por nós, Deus que teve compaixão de nós, muita bondade, até que finalmente no versículo 7 ele diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O que Cristo fez por nós? Vir a esse mundo, se importar com cada um de nós, se fazer como um de nós, ir para aquele madeiro e assumir os pecados de cada um de nós, ser julgado por Deus. Lembra, nós éramos dignos da ira de Deus, e agora Ele se colocou no lugar de receber o justo castigo, a ira de Deus sobre Ele. Nós não merecemos. Seria muito razoável se Deus ou o Senhor Jesus dissessem: eu não tenho nada a ver com isso, eles não são da minha conta, eles são rebeldes, indiferentes, por que eu vou fazer alguma coisa por eles? A razão que Ele fez é por causa do agape. Ele não amou você pelo que você pode dar para Deus. Ele não amou você pelo que você pode retribuir para Deus. Ele não amou você porque você é realmente uma pessoa muito legal. Ele amou você porque isso faz parte do caráter dele. E mesmo você não merecendo, eu não merecendo, o que Ele fez foi: Ele amou você. Mas ainda, além de falar desse amor, ele especifica um pouco mais. No versículo 2 ele diz: Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Se entregou por quem? Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, ele diz: éramos fracos, éramos ímpios. Foi na condição de fraco e de ímpio que Ele fez alguma coisa. Vejam, no versículo 7, ele vai dizer: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. É possível que um ato de bondade sua para uma pessoa que vale a pena, você entregue a sua vida, é possível que isso aconteça. Mas no nosso caso não foi assim. O texto diz: Deus prova o seu amor, próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Éramos fracos, éramos ímpios, éramos pecadores,
E Cristo se entregou por nós. Vejam, nós conhecemos alguma expressão de amor ligado com profissionalismo quando nós pensamos na carreira de bombeiros. Eu posso imaginar que, pelo menos dos homens que aqui estão, muitos na infância chegaram a pensar um dia e falaram assim, eu quero ser bombeiro. Por quê? Seus atos heróicos, sua coragem, o bem que eles fazem, salvando, se expondo a situações para salvar alguém que está para morrer afogado, alguém que pode morrer por conta de um incêndio, ou por causa de um prédio que entrou em colapso. Eles correm riscos, mas entendem, eles não entregam a vida por essas pessoas, eles correm riscos. No caso do Senhor Jesus Cristo, Ele não correu risco, não. Ele não veio até esse mundo correndo o risco de ser morto. Ele já sabia qual era a sua agenda. Ela já estava definida com Deus. E o que Ele fez foi vir, assumir a nossa condição, assumir a nossa condenação, e para aquela cruz, Ele se entregou, Ele não se expôs a risco. Ele decidiu entregar a sua vida por nós. Acha isso pouco? Agora vejam, no versículo diz que nós somos filhos amados. E o apóstolo Paulo, ao escrever Romanos, ele diz, se Deus manifestou seu amor por nós, quando nós éramos fracos, ímpios e pecadores, imagina o que Ele vai fazer agora na condição de filhos. Nós estamos em condição de desfrutar ainda mais do amor dEle. Então nós temos que perceber esse traço do caráter de Deus, extremamente bondoso, amoroso. Na minha cabeça, Ele poderia dizer, eu não tenho nada com isso, eu os criei, eles fizeram a opção. Eles que assumam suas vidas e as consequências das suas escolhas. Mas Deus não fez isso. Não é porque Ele gostava da gente, não é porque a gente era legal, não é porque a gente era amigável, não é porque tinha alguma coisa interessante em nós, não. Fracos, ímpios, pecadores, dignos da ira. E Deus fala, eu estou enviando meu filho para morrer por vocês e salvar vocês e tornar vocês parte da minha família. Eu quero amá-los como filhos. Percebem? Essa é a primeira perspectiva que nós temos que ter, uma compreensão clara de quem é o nosso Deus. E com essa percepção clara, agora nós precisamos ganhar a segunda perspectiva. Como é que eu vou imitar esse Deus? Como é que eu vou copiar esse Deus? Porque a razão é essa, uma vez que você é um filho amado, agora você tem que imitar. Portanto, diz ele no versículo 1, sejam imitadores de Deus como filhos amados, vocês são amados, de uma maneira que vocês não merecem. Agora, vocês têm que imitar a Deus, amando as pessoas que não merecem. Se importando com as pessoas, que você não precisaria de se importar. Uma vez que a gente observa o caráter de Deus, o objetivo aqui é que esse caráter seja reproduzido na sua vida, sua imitação. Mas o que é esse imitar a Deus? Eu quero voltar com vocês no capítulo 3, para a gente entender um pouco da mensagem que
que Paulo vem dando nesses versículos iniciais do capítulo 5 e vai assim até o final, até o versículo 21, que não vamos contemplar hoje. Veja o que ele disse no capítulo 3, no versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O propósito de Deus conosco é que Cristo habite no nosso coração. O que é isso? É alguma coisa mística? Seguramente não. O que é Cristo habitando em nós? A ideia é que os espaços da nossa vida sejam ocupados pelo caráter de Deus. Essa é a ideia de Cristo habitando no nosso coração. É que a minha vida seja moldada aos padrões dele. No caso aqui, ele está descrevendo justamente o aspecto do amor. Arraigados e alicerçados em amor. Vocês devem se lembrar, no versículo 18 ele diz, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Voltemos, quando eu preguei essa passagem eu focalizei com vocês, compreender esse amor. O verbo empregado para compreender aqui é uma compreensão intelectual. Eu entendo o que é esse amor. Já o segundo verbo, conhecer, o verbo conhecer aqui significa ter experiência prática. Então a ideia de Deus é que a gente compreenda, saiba exatamente o que é esse amor e que a gente conheça, que a gente experimente, não só no aspecto prático, mas na experiência de amar as demais pessoas. É isso que ele quer dizer quando ele diz, tomados de toda a plenitude de Deus. De novo, isso aqui não é Deus ser colocado em mais quantidade dentro da gente. A ideia é o meu ser encharcado pelo caráter amoroso de Deus. A minha vida ser uma expressão de amor de Deus, semelhante a como Ele nos amou. Vejam, ele diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Você pode falar, pera lá, Deus exagerou aí. Saiu do razoável. Acho que sim. Mas foi assim que você e eu fomos amados. Foi muito acima do razoável. Nós podíamos viver a experiência de um Deus indiferente a nós. Eu não tenho nada com isso. Mas Ele tornou-nos um problema dele. E Ele se envolveu com isso. Ele amou, Ele se entregou. E agora Ele está dizendo, vocês têm a responsabilidade com essa pessoa que está do seu lado, na sua frente. Você tem com a vida dele, sim. Você tem responsabilidade com esses irmãos em Cristo. A orientação dele é que nós temos que dar a nossa vida. Veja, no versículo 2 ele diz, andai em amor, como também Cristo nos amou. O que é aqui? Vocês têm que andar em amor. Isso significa ter um estilo de vida marcado pelo amor de Deus. Ou seja, nós temos que trazer esse carimbo em nós. Não o carimbo de amados simplesmente, mas o carimbo de esse amado ser reproduzido em nós. E nós começamos a imitar a Deus. Vamos fazer um exercíciozinho rápido. Lógico que eu quero a sua atenção quando eu estou pregando. Mas dá uma olhadinha para o lado. Para de olhar para mim, olha para o seu lado. Olha para o outro lado. Olha para além do seu marido e da sua esposa. Sabe o que é que eu vejo nesse público quando eu olho aqui?
Eu conheço casos de pessoas que estão sofrendo. E estão precisando de um ombro. Não é simplesmente um espectador como você, assistindo um público, uma mensagem, um culto. Algumas das pessoas que chegaram aqui, chegaram angustiadas hoje. E elas gostariam que alguém orasse com elas. Várias dessas pessoas aqui precisam ser orientadas, guiadas, mentoreadas, porque elas não sabem o que elas devem fazer em determinadas circunstâncias. Algumas das pessoas que você identifica aqui, com certeza, estão desencorajadas, desanimadas. Vamos fazer um teste? Quem de vocês, nessa semana, viveu circunstâncias que precisava efetivamente de um ombro, precisava de alguém presente, de alguém orando por você, de alguém que te orientasse, de alguém que te estimulasse por causa do seu desânimo? Só para a gente ter uma ideia, levanta a mão quem passou por isso. No meio da congregação, ora um, ora outros. Ora um tipo de situação, ora outro tipo de situação. O fato é que nós vamos encontrar pessoas que estão depressivas, estão desanimadas, perderam a esperança, estão desempregadas, não têm recursos, estão sofrendo com enfermidades e insegurança. Quando eu escrevi essa mensagem, meses atrás, ao escrever essa frase, sofrendo por causa de enfermidades e as inseguranças, eu estava pensando na Miriam e no Valmir. E a Miriam hoje partiu e foi estar com o Senhor. As pessoas estão entre nós. Que tal a gente abrir os olhos para além de nós mesmos e perguntarmos: como é que nós vamos poder expressar o amor de Deus e imitar a esse Deus? Que como Ele agiu conosco e não disse, eu não tenho nada a ver com isso. Mas se envolveu, amou, se entregou. Agora você tem que se envolver, amar e entregar. Tempos atrás, uma irmã nossa, Cláudia Bragato, contou uma história. E eu pedi que ela resumisse essa história. E eu vou ler, porque se ela viesse ler aqui, ela com a sua capacidade de verbalizar muito forte, não sei se eu ia ter tempo de continuar minha mensagem. Mas ela disse que ela ficava intrigada com o fato de que as pessoas compartilhavam com ela: Deus falou comigo. Algumas vezes ela ouvia alguém falar sobre isso, descrevendo alguma experiência pessoal que teve e que Deus teria falado alguma mensagem para ela. Outras vezes as pessoas diziam que tinham aberto a Bíblia e tinham no tempo de oração, as pessoas falavam com elas. E ela diz: Deus, eu não tenho ouvido a tua voz, eu quero ouvir. Fala comigo. E ela conta que numa ocasião foi com uma de suas filhas ao supermercado. E estando no supermercado e se aproximando do caixa, ela disse que ouviu uma voz dentro dela: paga a conta daquela senhora. Ela falou: o quê? E ela ficou perguntando: mas quem está falando isso? É Deus ou é meu coração? Sou eu que estou inventando isso? E ela ouviu a voz: paga a conta daquela senhora. Mas que estranho, como é que eu vou chegar lá na senhora e falar para ela: vou pagar a sua conta? Ela ouviu: paga a conta daquela senhora. Ela foi até a senhora na fila do caixa, na frente da caixa, e disse: eu estou lembrando da senhora, a senhora me lembra uma babá que eu tive, a senhora é muito semelhante a uma babá que eu tive. A mulher nem ligou para ela. Então ela disse para a mulher assim:
vou pagar sua conta. Diz que na hora que ela falou isso, a mulher começou a louvar a Deus. E virou para ela e falou: de que igreja você é? E aquela senhora contou: eu estava em casa e nós não tínhamos comida. E Deus falou para mim: vai no supermercado fazer a compra. É lógico que a Caixa não entendeu nada do que estava acontecendo. Eu acho interessantíssima essa história. Além da riqueza, da maneira como Deus conciliou as coisas para que aquela senhora tivesse o que comer, como expressão do amor de Deus, eu acho muito interessante o seguinte: nós temos um apetite muito grande por poder. Você já pensou, se você pudesse curar todas as pessoas que você conhece que estão doentes? Não estou falando da condição de médico, não. Fazer um milagre, orar, a pessoa ser curada. O mundo evangélico, ele vive muito atrás de poder. É também muito comum no nosso meio, nós queremos vivenciar experiências fora do comum. Fala comigo. Eu estou longe de achar que Deus não vai fazer isso, longe de achar que eu não quero isso. Lógico que eu quero experiências assim, mas essas experiências, mesmo dentro das Escrituras, elas são escassas. Mas o que eu acho interessante na história é que quando Deus falou para ela: paga a conta daquela mulher, Ele estava ensinando alguém: ame, supra a necessidade dela. Não era o poder, não era o milagre, mas era a expressão de amor que Deus queria ali. Meus irmãos, quando olhamos para as Escrituras, capítulo 5, versículo 2, veja: e andar em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós. É lógico que não parece razoável isso, mas isso é compatível com a maneira com que Deus nos amou. Isso também não foi razoável. E uma vez que nós desfrutamos desse amor não razoável, e sou filho desse Deus, agora Deus quer esse padrão dele reproduzido em nós, amando as pessoas de uma maneira até que foge dos padrões razoáveis. Como é que nós podemos fazer isso? O seu irmão em Cristo, por quem Deus está falando que você deve amar como Ele amou, ele precisa de expressões objetivas do seu cuidado amoroso. Lembra? João disse, já lemos isso hoje: nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossas vidas pelos irmãos. Como é que nós podemos fazer isso? Estava eu reunido com uma família, eu era o estranho à família, e era uma família bem estendida, com vários parentes ali. Mas naquele ambiente, uma das pessoas começou a falar mal de uma outra pessoa. Naquele momento, uma senhora que estava ali, que eu pouco conhecia, falou: você não vai falar mal dele na minha frente, eu não vou deixar você fazer isso. A ideia dela, que ela me passou, é que ela amava a pessoa em questão, e ela não ia aceitar e admitir que falasse mal dela. É lógico que criou constrangimento.
É lógico que alguém que age dessa maneira, algumas vezes, vai perder amigos, ou vai ganhar inimigos. Mas aquela senhora estava expressando o amor de Deus. Isso é muito diferente dos padrões da nossa sociedade. Eu quero mostrar um vídeo para vocês agora. Ele mostra muito o que nós brasileiros somos. Mas isso não tem a ver com o que nós temos que ser como filhos de Deus. Veja. Normalmente, eu sou muito contra as pessoas falarem mal dos outros pela frente. Eu acho que é uma falta de educação muito grande. Não é? Falar mal pela frente constrange quem ouve, constrange quem fala. Não custa nada a gente esperar um pouco, as pessoas dão as costas, a gente aí. Tá? Na cabeça dele só existem duas maneiras de falar, ou pela frente ou pelas costas. Mas a maneira certa de fazer, segundo ele, é pelas costas. Vejam, a Bíblia não dá nenhuma dessas opções para nós. Nem falar mal pela frente, nem falar pelas costas. Na condição de filho de Deus, nós não temos esse direito. Nem pela frente, nem pelas costas. A nossa responsabilidade é como daquela senhora que eu mencionei. Diga-se de passagem, nem cristã ela era. De se expor para proteger a imagem de alguém. Ela se entregou. Aquilo podia custar caro para ela. Mesmo porque quem estava falando mal era a dona da casa. Na condição de filhos de Deus, um Deus de amor, que não fez caso da nossa fraqueza, da nossa impiedade, do nosso pecado, ao contrário, tomou as providências para que nós fôssemos libertos deles. E uma vez libertos desses pecados, desfrutarmos a condição de filhos de Deus. Meus irmãos, a maneira que Deus nos amou tem que ser reproduzida em nós. Veja o que ele diz no versículo 2, terminando a mensagem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aquilo que Cristo fez por nós, se entregando, nos amando, fazendo caso de nós. Essa ação amorosa, além de pagar os nossos pecados, vejam, isso subiu a Deus como um aroma agradável. Dentro dos meus sentidos, eu entendo que o meu sentido mais forte é o olfato. Muitas vezes eu sinto um cheiro, um aroma, eu falo, estou sentindo o cheiro disso, e as pessoas dizem, não estou sentindo, mas daqui a pouco elas sentem, daqui a pouco entendem a fonte da percepção. Eu tenho uma memória olfativa muito interessante. Eu posso sentir um cheiro hoje e falar assim, esse cheiro eu sentia antes de 1970, quando eu passava na região do Cais do Porto, em Santos. Eu nem sei do que aquele é o cheiro, mas eu sei que é o mesmo. E talvez essa sensibilidade me faça ter uma boa sensibilidade para perceber e apreciar certos aromas, mas também certos cheiros, eles são repulsivos e muito repulsivos para mim. Se alguém está assando uma picanha nos vizinhança, eu percebo aquele cheiro. E é agradável. Deus está dizendo que quando Cristo entregou sua vida por nós, e quando você expressa o amor de Deus pelas pessoas que o cercam, Deus diz,
eu estou sentindo esse aroma. O que você faz me agrada. Não é simplesmente você e a pessoa a quem você ama. Não é simplesmente você e a pessoa a quem você deu atenção. A quem você pagou uma conta. A quem você teve paciência. Com quem você se importou ao ponto de, sabendo que a pessoa está em pecado, foi lá se envolver para tentar tirar a pessoa disso que é uma ameaça para ela. Quando nós fazemos isso, independentemente do valor que essa pessoa possa dar a isso, Deus está dizendo, estou sentindo o cheiro de picanha. Como é agradável. Meus irmãos, na condição de filhos amados, e basta nós olharmos para as Escrituras e vermos como é que Deus tem nos amado, ter essa percepção. Ele nos amou irracionalmente, Ele se entregou por nós, Ele se envolveu conosco, Ele assumiu a nossa culpa, e hoje assume toda a responsabilidade de cuidar de nós. Agora Ele diz, eu quero ver você reproduzir isso nos seus relacionamentos. Isso é como um aroma agradável. Para Deus isso é agradável. Quando você acolhe alguém, isso é agradável para Deus. Quando você marca presença na vida de alguém, Deus está dizendo, eu me agrado disso. Nós não estamos falando aqui simplesmente de correr risco. Nós estamos falando aqui de se entregar. De dar ao menos parte da sua vida para o bem-estar de alguém. Esse é o novo estilo de vida dos filhos de Deus. Reproduzir o caráter amoroso de Deus. Onde? Entre os irmãos em Cristo. Isso beneficia esses irmãos. Isso é agradável a Deus. E isso impacta o mundo em que nós estamos. Vamos lá, gente. Vocês são os filhos amados. Percebam isso e reproduzam isso. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para a Tua Palavra. Entendemos a Tua mensagem. Ó Pai, livra-nos da indiferença. Livra-nos da racionalização. Eu não tenho nada com isso. Livra-nos da desculpa que diz, ele mesmo tem culpa. Livra-nos desse pensamento ímpio da nossa sociedade, que só valoriza o indivíduo. Que nós sejamos inspirados pelo Teu caráter amoroso. E que esse caráter amoroso seja reproduzido em nossas vidas. Ó Pai Celestial, eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.